de Deus, declaro aberto os trabalhos da primeira sessão ordinária da 15ª legislatura. Para tanto, solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. José Renato Sensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Paulo Henrique Aiello Bastos. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazini Fagode. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Correios, ofício 004/2011, Brasília, 5 de janeiro de 2011. Assunto: moção de repúdio, Câmara Municipal de Caconde. Senhor Presidente, acusamos o recebimento do ofício 146 de 2010, por meio do qual Vossa Excelência encaminha essa empresa cópia autêntica da moção de repúdio 34 de 2010, na qual os vereadores dessa Câmara Municipal de Caconde reportam-se a aspectos de segurança na agência da ECP que opera o Banco Postal na cidade. A propósito de tal relato, cabe ressaltar que é a preocupação permanente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECP, registrar e monitorar ocorrências de delitos em suas unidades de atendimento, efetuando a correspondente avaliação do nível de risco e incumbência da área específica de administração dessa empresa, mediante sistema de segurança patrimonial. Cumpre-nos informar que o levantamento histórico do nosso sistema de segurança das ocorrências de delito na agência Caconde, desde sua inauguração em 2006 até a presente data, indica o registro de apenas um assalto ocorrido em 4 de 11 de 2010. Ressalte-se que em tal delito, 2 funcionários do Banco Bradesco foram assaltados dentro de nossa unidade quando efetuavam o suprimento de numerário para fazer face a pagamentos de pessoas que aguardavam no hall de entrada, sendo que não houve qualquer agressão física a clientes e empregados dos Correios. Em face desse delito, o nível de risco da agência Caconde passou de médio baixo para médio. De acordo com a matriz de investimentos e as normas de segurança da empresa, os itens de segurança alocados na agência estão em consonância com o nível de risco classificado. Oportuno se faz esclarecer que o transporte de numerário das unidades da ECP, que operam o Banco Postal, é de responsabilidade do Banco Bradesco, conforme definido em contrato firmado com aquela instituição bancária. Finalmente, asseguramos a Vossa Excelência que a ECP continuará monitorando a agência de Caconde com o objetivo de manter os dispositivos de segurança adequados ao nível de risco demandado. Atenciosamente, Flávia Lúcia Xavier Almeida, chefe substituta do DF Banco. Através do ofício 57 de 2011, recebemos do Executivo Municipal cópia dos atos municipais promulgados e publicados, portarias de números 4.383 a 4.401, decréscimos 2.934 a 2.938. Referidos atos estão à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 1 de 2011, de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, indicando ao senhor prefeito para que conceda a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos municipais. Indicação 2 de 2011, também de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de anistiar parcialmente os contribuintes que estiverem débito com a municipalidade. Indicação número 3 de 2011, também de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de divulgar à população a existência de consultas oftalmológicas no Conderg de Vinolândia. Indicação 4 de 2011, também de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de adquirir cotas para ampliar o atendimento de pacientes no Hospital Regional de Vinolândia, Conderg. Indicação 5 de 2011, de autoria do vereador José Renato Sensato, indicando ao senhor prefeito para que tome providências para se evitar acidentes de determinada curva da estrada sentido bairros Bocaina e Beira Rio.
Indicação 6 de 2011, de autoria dos vereadores Zé Renato Semensato e Luiz Fernando de Almeida Moraes, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de asfaltar o final da rua João Rui. Indicação 7 de 2011, de autoria do vereador Luiz Fernando de Almeida Moraes, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de instalar um guarda-reio em determinado trecho da estrada municipal vicinal prefeito Aristodemo Ian. Indicação 9 de 2011, de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, indicando ao senhor prefeito para que determine a limpeza das margens e das saídas de águas dos nossos estradas rurais. Indicação 10 de 2011, de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de adquirir um triturador rotativo de gatos. Recebemos o projeto de lei 002 de 2011, alterando o artigo 2º da Lei 2.390, de 10 de março de 2009. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, cabe ao Estado e à família promover e incentivar a educação e direito de todos. É o que prescreve o texto constitucional, artigo 205 da Constituição Federal de 88. Com a presente lei, o município cumpre o seu dever, incentivando mais ainda a educação. A contratação de estagiários tem duplo objetivo, ao mesmo tempo que presta ajuda financeira ao estudante, em contrapartida se vale de seus serviços dentro de suas especialidades. Em regra, trata-se de mão de obra qualificada, despendendo pouco, considerando se tivesse contratar profissional para esses serviços. Com a presença da faculdade citada em cidades próximas, tem aumentado a cada ano o número de universitários de Cacoma, sendo esta a razão desta propositura, aguardando que seja aprovada pelos novos edis. Sem outro particular, o momento é oportuno para nossas manifestações de estilo e consideração. Luciano de Almeida Semensato, prefeito municipal. Encaminho para a Comissão de Justiça. Através do ofício número 64 de 2011, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 3 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil no orçamento municipal e da outras providências. Justificativo. Senhor presidente, novos edis. Estamos submetendo à apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que visa abrir crédito adicional especial para atender ao projeto 1166, obras de infraestrutura turística. Tal projeto foi encaminhado na proposta orçamentária de forma global, tendo que ser desdobrado para atendimento do projeto de prolongamento da Rua Haroldo Tortorelli Nogueira, convênio número 79 de 2010. No aguardo de manifestação favorável, reiteramos protestos de estimo e consideração. Luciano de Almeida Semensato, prefeito municipal. Encaminho o referido projeto para a Comissão de Justiça e Finanças. Através do ofício número 66 de 2011, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 4 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a implantar programa intitulado Incubadora de Empresas. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, a implantação do programa denominado Incubadora de Empresas é de suma importância para o nosso município, igualmente no que diz respeito a seu desenvolvimento e progresso. São muitos os objetivos deste programa, dentre os quais destacamos: introduzir novas empresas no contexto socioeconômico local, oferecer condições para aumentar as chances de sucesso das empresas, geração de novos empregos, formar empreendedores capacitados e sintonizados com as exigências de competitividade em uma economia globalizada, promover inovação tecnológica através de intercâmbio com universidades, institutos e grandes empresas. Em resumo, desenvolver empresas competitivas e fortalecer a economia local. Em síntese, esses são os objetivos do programa Incubador de Empresas dessa propositura, a qual submetemos à apreciação dos novos vereadores, aguardando sua aprovação. Aproveitando o momento, reiteramos protesto de estima e consideração. Luciano de Almeida Semensato, prefeito municipal. Encaminho o referido projeto para a Comissão de Justiça e Finanças.
Por intermédio do ofício 91 de 2011, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 5 de 2011, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Caconde e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, dívida ativa sempre foi motivo de preocupação para o Executivo Municipal, bem como a população. Para se ter uma ideia, tramita pelo Juízo de Direito da comarca cerca de mais de 4 mil execuções fiscais. Algumas dessas execuções, em razão do seu pequeno valor, não pagam o papel utilizado na autuação. Significam prejuízo ao erário público. Uma das obrigações do governo municipal, executivo e legislativo, é procurar solucionar esses problemas, amenizar ou procurar sanar as dificuldades aos munícipes. O escopo do executivo com essa propositura visa diretamente esse problema, procurando dar solução, concedendo anistia dos acessórios da dívida, no caso, juros e multas. Após estudo sobre o assunto, envolvendo vários setores da administração, diretorias de planejamento, finanças e jurídica, chegamos a um critério que nos dá a oportunidade de conceder anistia parcial aos tributos e tarifas municipais inscritos em dívida ativa, alcançando todos os contribuintes, sem oneração aos cofres públicos. Esclarecemos aos novos edis que a isenção, quando é de caráter geral, não implica em renúncia de receita, como se presume da análise do artigo 14, parágrafos e itens da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Não caracterizando renúncia, a concessão de anistia independe de programa de compensação. As razões acima motivam a presente propositura, a qual submetemos à avaliação do Legislativo Municipal, aguardando sua aprovação. Luciano de Almeida Semensato, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto para a Comissão de Justiça e Finanças. Recebemos o projeto de lei número 1 de 2011, de autoria dos vereadores Luiz Fernando de Almeida Moraes e Roberto Paulo da Silva, o qual dispõe sobre as fontes causadoras de poluição sonora. Justificativa. Considerando o artigo 225 das leis que assim diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Considerando que o homem é parte integrante do meio ambiente e que depende deste para viver, considerando os dados da Organização Mundial de Saúde, que advertem sobre os riscos da emissão de sons e ruídos em níveis que causam incômodos às pessoas e animais e que prejudicam a saúde e as atividades humanas, considerando que ruídos acima de 85 decibéis começam a danificar o mecanismo que permite a audição, considerando que o barulho provoca reações físicas e psicológicas, pode ocasionar o aumento da pressão sanguínea, do ritmo cardíaco e das contrações musculares. A poluição sonora pode causar ainda náuseas, dores de cabeça, irritabilidade, instabilidade emocional, ansiedade, nervosismo, hipertensão, sonolência, insônia e outros males. Considerando que a utilização de equipamentos de som em volume e frequência em níveis excessivos constitui perigo para o trânsito, considerando que essa lei tem a finalidade de proteger nossa estância da poluição sonora produzida pelo mau uso de equipamentos de som de qualquer natureza. Vereadores Luiz Fernando de Almeida Moraes, Roberto Paulo da Silva. Encaminho o projeto para a Comissão de Justiça e Finanças. Recebemos do Sr. Messias Donizete Seixas, contador da Prefeitura Municipal, os balancetes de verificação referente aos meses de novembro e dezembro de 2010 da Prefeitura Municipal de Caconde. Encaminho o projeto para a Comissão de Finanças. Recebemos também o balancete de verificação da Câmara Municipal de Caconde referente ao mês de dezembro de 2010 e janeiro de 2011. Encaminho o projeto para a Comissão de Finanças. Terminado o expediente. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicita ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada de verificação de quórum. Ademir Pagou. Presente.
Denis Donizete Pai. Presente. Helena Lúcia Ferreira. José Paulo Borges. Presente. José Renato Sensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Paulo Henrique Aiello Vasco. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazeiro Fagote. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 37 de 2010 do Executivo, que altera o artigo 443 do Código Tributário Municipal e da outras providências. Projeto esse que conta com parecer favorável em conjunto às comissões de Justiça e de Finanças. Justificativa. Senhor Presidente, novos edis. A presente propositura tem por escopo utilizar do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, para a atualização dos tributos municipais em substituição ao IGPM da Fundação Getúlio Vargas. O índice em questão é o recomendado pelo Tribunal de Contas para as atualizações de tributos públicos. Considere-se ainda que para a referida atualização deve ser utilizado os mesmos índices do governo federal, sendo este o indicado. Acrescente que o IPCA acompanha a inflação, que neste ano apresenta um índice de 4,35%, enquanto que o IGPM 10,55%. Sem dúvida, este índice é o que melhor atende a população. Por essas razões, submetemos este projeto de lei à avaliação dos novos edis, certos que o aprovarão. Sem mais, apresentamos o protesto de estima e consideração. Luciano de Almeida Senessato, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto. Senhor Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que o projeto que veio em boa hora e junto com o projeto do nobre vereador Paulo Henrique Aiello Vasco, do ano passado, que era para baixar as multas, e com esse, da amortização dos débitos. Com isso, quem tem sua dívida vai baixar. Né? Então, foram 3 projetos, um já tramitou para casa, o outro está transitando agora, e os 2 que estão transitando agora e podem ajudar bastante a população. É só. Bom, faço aqui as palavras do vereador, né, as minhas palavras, né, porque essa alteração do IGPM para IPCA vai ter uma redução de 6,2%. Então isso vai ajudar bastante, né, uma boa redução. Eu acho que a Prefeitura está de parabéns, está pensando e analisando, né, esse projeto, mandando para a gente aprovar. Acho que estão de parabéns. Coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, projeto de lei número 1 de 2011 do Executivo Municipal, que autoriza o município de Caconde a repassar auxílio financeiro no valor de R$1 por habitante, divididos em 3 parcelas para o CONDERG, Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista. Projeto que conta com parecer favorável das Comissões de Justiça, Saúde e de Finanças. Justificativa. O CONDERG, Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, trata-se de um consórcio de municípios cujo município de Caconde é integrante. Foi criado por iniciativa do governo Franco Montoro e há 3 décadas colabora com os municípios na prestação de serviços de saúde. A clínica de oftalmologia, administrada pelo CONDERG em convênio com a Unicamp, atende a região de São João da Boa Vista, incluindo o município de Caconde. O convênio feito entre o CONDERG e a disciplina de oftalmologia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, representada pelo professor Nilton Carlos José, já recebeu vários prêmios pela excelência na prestação de serviços de saúde.
Ocorre que o excesso de atendimento dos desgastes do imóvel que não concordam mais a demanda e a necessidade de atendimento humanizado fizeram com que o CONDERG planejasse a implantação de uma nova clínica de oftalmologia no interesse dos municípios, sobretudo a qual, através de recursos privados e repasses governamentais, foi possível. Todavia, os recursos recebidos não foram suficientes para o término da clínica, motivo pelo qual os prefeitos da região, através de uma política regional engendrada, objetivando a resolutividade dos serviços de saúde, a otimização, com o intuito de beneficiar seus munícipes e ampliar sua competência de saúde, resolveram, através de repasses municipais, repassar recursos ao consórcio de municípios, CONDERG, para a término das obras e implantação da nova clínica, objeto do presente projeto de lei. São essas as razões dessa propositura, a qual submetemos a apreciação dos novos vereadores, aguardando sua aprovação. Aproveitamos o ensejo para reiterar esse protesto de estima e consideração. Luciano de Almeida Seleçado, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto. Senhor presidente, vai falar? Palavra concedida. Eu acho que é uma ajuda insignificante para os cofres da prefeitura e diante da grande valia e dos grandes serviços que tem prestado a nossa comunidade de Caconde, esse hospital de Divinolândia. Então eu acho um projeto justo, um projeto que vem de encontro às necessidades da nossa população de Caconde. Então eu acho que, por bem, da minha parte, já considero meu voto como aprovado a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu achei super interessante o que foi falado com relação a essa história de o município contribuir de alguma forma, de uma forma tão, não sei se expressiva, mas dentro das possibilidades com relação ao Hospital Moderno. Eu queria, junto com isso, parabenizar o Paulinho, né, pela entrada aí na comissão financeira de lá, tomara que você consiga contribuir com muito lá. E eu queria dizer, Paulinho, que além disso, a tua indicação com relação a abrir vagas no Conderg, eu acho essencial. Só que, por ser da saúde, a gente acaba acompanhando um pouco o que acontece. E se muitas vagas foram perdidas, muito foi por conta de alguns administradores que deixaram essas vagas serem perdidas. Então, está certo que a gente tem que valorizar as coisas que são boas. E hoje, a gente tem um atendimento do CAPS de Casa Branca, que é em primeira linha, que é excepcional, e que se a gente não tomar essa postura, a gente saúde, eu digo, né, de encaminhar SUS, via SUS, de ter vagas no Conderg, via recebimento de dinheiro do Estado, a gente vai perder cada vez mais vagas. E aí você tem que encaminhar para a linha particular, que encarece pra caramba a receita do município na área de saúde, né, e que atende às vezes a poucas pessoas pelo montante do que acaba sendo cada tratamento. Então eu gostaria de deixar aqui a minha opinião, que eu acho muito válida a acreditação, que eu gostaria muito que a nova secretária de saúde, eu estou afastada do meu trabalho lá, mas eu gostaria muito que ela tivesse essa visão de ampliar sempre as vagas de referência que o Estado disponibiliza para o município. O caminho eu acho que é esse, né, que é a saúde para todos mesmo. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Uma vez esse projeto colocado nessa casa, há dias atrás eu estive tomando conhecimento, eu acho de grande importância e queria deixar aqui meus parabéns a todos os prefeitos que se reuniram e tiveram essa brilhante ideia diante dessa igualdade de proporcionalidade de quantidade de habitantes, onde Caconde, com quase 19 mil participantes aí de cidadãos, né, que vão poder estar usufruindo dessa benfeitoria lá no Hospital Conderg. Então fico muito contente, mais uma vez, pelo fato de também ser um dos usuários. Já levei minha mãe e alguns amigos naquele local e realmente a necessidade de ampliar aquele departamento já vem tarde. Então quero deixar aqui meus cumprimentos a todos os colegas aqui, que tenho certeza que também concordam com isso, com essa aprovação desse projeto, e aos demais prefeitos da região. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, gostaria de agradecer a semana de uma palavra.
e dizer que realmente na última terça-feira, dia 8, eu fui aclamado lá por unanimidade pelos 16 municípios que são representados no Conselho através dos vereadores. Eu fui eleito como presidente daquele Conselho Fiscal. Então, eu estarei durante esses 2 anos à frente da presidência e podendo avaliar, analisar de perto e levar outros colegas aí, tiver algum pedido, que a gente possa estar analisando, olhando, vai ser feito com o maior carinho. Esse projeto que veio do Executivo, ele foi discutido lá no Conder. Eu participei depois da reunião dos prefeitos com os vereadores. Faltava X valor para terminar o centro de oftalmologia. E está ficando muito bonito, não só bonito, muito bem montado, muito bem equipado. E a divisão do dinheiro foi diante da necessidade que faltava para terminar essa obra, que foi, no nosso caso, era 18.900 reais, vai ser dividido em 3 pagamentos, 6 pouco, como eu estava falando lá dentro com os colegas. Então, eu acho que é de suma importância, não só para o município, que tem os seus municípios que são atendidos lá, mas como para todas as outras cidades da região. Quanto às indicações, Silvana acabou mencionando, eu fui 2 indicações aí que eu fiz, uma no sentido de que hoje a Conde tem um gráfico lá que a Conde hoje deixa de atender 20% do que poderia estar sendo atendido. Agora eu tive conversando com o prefeito, fazendo a indicação, acredito que vai fazer um levantamento, saber o motivo pelo qual se deixa de atender. Tomara que seja porque não tenha doente, para melhor que a cidade seja boa, mas se não for o caso, que tem mais 20% para ser usado. E se estiver faltando o atendimento na oftalmologia, ortopedia, e otorrino e dermatologia, que é no Condé, de Vinolândia, está sendo feito um mutirão aos sábados, que o município, que quiser participar, pode participar pagando o preço de SUS por consulta. Então, isso é muito viável no município, não fica dispendioso e vale a pena para não ter tanto arrumo na saúde. E dizer também que o AME de Casa Branca, hoje, que é a referência nossa aqui, o Conder nada mais é que o braço. Então, na realidade, hoje eu, como presidente do Conselho Fiscal do Conder, também faço parte do Conselho Fiscal como presidente do AME. Tá? Me concede uma parte? A parte a importância disso é imensa, porque se a gente não encaminhar, o AME não vira. Hoje tem uma visão disso mesmo, de encaminhar tanto o Conderg quanto os centros de saúde e toda essa parte. É uma forma de desafogar até o município, porque faz a triagem, nota-se aí vamos dizer, um paciente com problema cardíaco. Como eu tive o desprazer de levar o colega Luiz Fernando para ser atendido lá em Casa Branca pelo nosso Fernando Carlos José, o Luiz foi no posto, foi atendido pelo médico e indicou ele para o cardiologista especializado em Casa Branca, foi muito bem atendido, eu estava junto, e está à disposição de todo cidadão. E vamos ver se a gente não precisa de preencher esses 20%. Inclusive, tem os melhores equipamentos até que muitas clínicas particulares, mas acho que a população não sabe disso. Poderia ser pela divulgação também, né, divulgação, porque o equipamento é melhor do que muitas clínicas particulares, mais conta de vinho. Eu acredito que o trabalho de divulgação, de conscientização da própria população ajudaria muito para mim. Sem mais, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, me conceda a palavra? Palavra concedida. Eu quero parabenizar o Paulo Henrique, a presidência do Condé, e parabenizar também os novos colegas pela indicação que foi feita. E queria tocar um assunto aqui dos microfones. Eu já tinha pedido isso antes, o vereador Zé Paulo também já tinha pedido, e não foi possível. Eu queria pedir ao Luiz Fernando, o presidente, se é possível conseguir um microfone para cada vereador. Porque atrapalha bastante, principalmente nessa mesa aqui, só tem fica uma sensação de fio para lá e para cá. Então, se for possível, eu agradeço o novo colega por ter conseguido. Só isso, obrigado.
Coloco em votação o projeto. Os favoráveis permanecem como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminadas as matérias da ordem do dia. Passamos agora à eleição das comissões permanentes para o biênio 2011-2012. Em primeiro lugar, a gente vai fazer a eleição aqui da Comissão de Justiça. Paulo Henrique Ayala Barros, José Renato Semensato, José Renato Semensato, Paulo Henrique Ayala Barros, José Renato Semensato, Paulo Henrique Ayala Barros, José Paulo Borges, José Paulo Borges, José Paulo Borges. Os vereadores Paulo Henrique Semensato, Paulo Henrique Ayala Barros, José Renato Semensato, José Paulo Borges tiveram 3 votos por cada um da comissão. Passamos agora à eleição da Comissão de Finanças. Denis Donizete, Ademir Pandolfo, Denis Donizete, Ademir Pandolfo, Ademir Pandolfo, Silvana Maziero Fagotti, Silvana Maziero Fagotti, Silvana Maziero Fagotti e Denis.
Para a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, foram eleitos os vereadores Denis, Ademir e Silvano, todos com 3 votos cada um. Façamos agora a eleição para a Comissão de Educação. Ademir Pandolfo, Paulo Henrique Aiello Bastos, Paulo Henrique Aiello Bastos, Ademir Pandolfo e Denis Donizete. Tem 3 votos aqui que estão em branco. Os membros da Comissão de Educação, Ademir, 3 votos, Paulo Henrique Aiello Bastos, 2, e o Denis, 1 voto. Façamos agora a votação para a Comissão de Obras. Denis Donizete de Paiva, Paulo Henrique Aiello Bastos, Roberto Paulo da Silva, Denis Donizete, Roberto Paulo da Silva, e tem mais 3 votos em branco. A Comissão de Obras, o vereador Roberto tem 3 votos, Denis 2 votos, Paulo Henrique 1 voto, e 3 brancos. Só, senhor presidente, aqui o
cada vereador tem direito a participar de 2 comissões, né? O Paulo Henrique, se continuar sendo, está em 3 comissões, e também o Denis. São 3. Eu vejo aqui no regimento interno que o vereador não pode recusar participar da comissão. Ele ser membro de alguma coisa, ele pode ter até um mandato interrompido. Vocês não viram aqui no. Desde que, com a palavra, senhor presidente, desde que há uma harmonia na casa, né? Sem harmonia, não tem nada que vai tirar o mandato dele por isso, tá certo? Existem coisas muito mais sérias para tirar mandato do que isso. Eu estou seguindo o regimento, vereador, e eu acho que uma votação é uma votação. Só um minuto. Ninguém rejeitou. A única coisa que aconteceu é que eu e o novo colega estamos em 3 comissões. Nós abrimos mão. Estou explicando aqui que teve votos em branco e está faltando mesmo para a comissão. Sim. Mas não era para votar em uma pessoa? Como é que vai ficar os membros? Que eu sei, eu votei numa para a Comissão de Justiça, numa para a Comissão de Finanças, tá certo? E os membros? Quem falou de membros? Cadê os membros? Faltando aqui mesmo, presidente, tem que votar. Então, mas você mandou para a gente votar só o presidente, era votar no nome, não era? Não é só o presidente, não. Para fazer parte da comissão, né? Quem for eleito nessa comissão vai reunir entre os 3 e vão decidir quem vai ser o presidente, quem vai ser o membro. Depois dessa votação, vocês vão decidir. Vocês têm 5 dias úteis para decidir. Então nós vamos fazer aqui uma nova votação para preencher a comissão de obras.
Helena Lúcia Ferreira, Helena Lúcia Ferreira, Helena Lúcia Ferreira, Denis Donizete, Denis Donizete, Denis Donizete, Denis Donizete, Zé Paulo Borges, O vereador Denis teve 4 votos, Helena Lúcia 3, José Paulo Borges 2. Como o Denis já está em 2 comissões, seguindo o Zé Paulo e terminado o dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da próxima sessão, da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Gostaria que o presidente falasse como que ficou a formação das comissões. Só um minutinho, vereador. Da Comissão de Justiça, Paulo Henrique, José Renato e José Paulo. Comissão de Finanças, Denis, Ademir e Silvano. Educação, Ademir, Paulo Henrique e Denis. Obras, Denis, Roberto e Paulo Henrique. Perdão, desculpa. Roberto, Helena Lúcia e o José Paulo. Eu li errado, perdão. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado que eu renuncio a qualquer cargo a que fui eleito para as comissões. E gostaria de aproveitar, eu acho que agora é o momento de parabenizar o nobre colega pela eleição, pela representação que vai ter no Conselho. Eu acredito que fez um bom trabalho representando essa casa durante esse biênio e a razão pela qual foi eleito como presidente do Conselho, né? Então, parabenizar uma vez mais, já vi todo mundo parabenizou, não sei se é a hora, mas
aproveitando a oportunidade, parabenizar mais uma vez. Senhor presidente, eu gostaria também de alertar aqui mais uma, que foi dito pelo presidente, eu não sei se talvez foi que o prefeito está mandando o projeto para a gente aprovar. Primeiro que ele pode mandar um projeto para essa casa para apreciação. Aprovação ou não é outro departamento, né? Gostaria de aproveitar a minha oportunidade e parabenizar ao prefeito pela bela pintura. Agora sim está aparecendo um aquário, o aquário do nosso município. Agora com uma pintura bonita que chama a atenção. Eu acho que era muito visitado e agora vai passar ainda a ser mais visitado pelos turistas que visitam o nosso município. Gostaria também aqui de deixar registrado que eu já vi alguns problemas que teve e que falei diretamente ao prefeito, mas que a providência não foi tomada. Então só vai ficar na lembrança e na próxima sessão estarei fazendo uma indicação para tal gravidade no meu entender. Por hora é só, senhor presidente. Vereador José Paulo Borges, eu gostaria de deixar registrado aqui que o jurídico dessa casa vai analisar se o senhor pode fazer a recusa ou não de fazer parte da comissão. Certo. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra conseguida. Gostaria de deixar registrada a minha insatisfação com o rumo que está tomando essa casa no primeiro dia do segundo biênio. É uma insatisfação geral, ou seja, palavra não tem. Reunião antes só para fazer hora, para começar. Porque nós reunimos, decidimos de comum acordo, saímos de lá, 3 vereadores. Não é porque a gente é oposição que a gente pode ser deixado de lado. Porque no próprio regimento interno da Câmara mesmo reza que o vereador depende muito da quantidade de votos que o vereador teve. Eu, na qualidade de ser a segunda mais votada, tá certo? Eu queria que tivesse pelo menos digno de consideração. Ou seja, grupinho, não vai ser vocês, esse grupinho de vocês que vai fazer o prefeito. Tá certo? Para que fazer isso? O executivo é uma coisa, o legislativo é outro. Tá certo? A gente está aqui para trabalhar junto. Para que fazer uma palhaçada dessa? Tá certo? No primeiro dia, para a gente começar insatisfeito. Tá certo? Para que isso? Para quê? Por que não tomou um acordo? São simples comissões que depois, durante o mandato, a gente tem que estar pedindo, pelo amor de Deus, para as comissões reunirem, para dar o parecer, porque nem isso a comissão faz, nem aqui não vem. Por que fica todo mundo pulando? O que vocês acham que nós vamos fazer com a comissão? Que nós vamos prejudicar vocês em alguma coisa? Por que vocês tomaram essa posição? O que está acontecendo? E eu não estou entendendo. Eu, sinceridade, lamento muito o jeito que está começando a andar dessa casa. E olha, durante o trabalho de vocês para a presidência da Câmara, que também foi do mesmo jeito, escondido dos 3 vereadores da oposição, um vereador do lado de vocês falou coisas sérias para mim, em relação, estava chateado porque não tinha palavra, que as pessoas não tinham palavra, porque tinha que fazer um repasse para aquele vereador e não estava fazendo o repasse. São coisas seríssimas, tá certo? Então, eu deixo aqui registrado a minha insatisfação totalmente. É o fim da picada, em pleno século XXI, a Câmara Municipal de Taconte passar uma vergonha dessa. Estou envergonhada, estou triste, estou magoada. E vocês votaram em mim, o vereador tem que fazer parte da comissão, agradeço os votos que eu tive, mas não fizeram favor nenhum, porque a comissão de obras, todo mundo sabe que é uma comissão que muito pouco usa. Mas mesmo assim, eu falo para vocês que não tem, se não fizer favor nenhum, o meu nome vai constar, e como eu fui eleita pelo povo, uma votação muito boa, graças a Deus, e ao trabalho que eu faço da população de Taconte, que eu não venho à Câmara para brincar, tá certo? Eu faço meu trabalho sério, então graças a Deus e ao povo de Taconte, eu vou honrar o meu nome e vou participar da comissão, certo? Eu deixo aqui a minha tristeza, certo? A minha tristeza de uma politinha barata atrapalhar o andamento da casa. Vereador, só respondendo à altura que você falou,
Eu acho que é uma vergonha, igual você falou, é votar em branco. Deixar de votar e participar das comissões, vocês estão até recusando as comissões. Vocês não. Eu estou falando que eu fui aqui, a gente for para trabalhar, acertou o meu preço. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra, conselheiro. Eu entendo de uma outra forma. Desde que a gente fez uma reunião, conversou para ver qual era o interesse de cada um em cada comissão, porque se a gente vai trabalhar a favor do povo, a gente tem que pelo menos ter vontade de fazer parte daquilo que a gente vai fazer parte, né? Então foi discutido, foi visto o interesse de cada um, e o que prevalece, na minha opinião, é vaidade, é pura vaidade, não tem outro nome. Porque de momento algum eu disse que eu queria ser presidente de alguma comissão, como não fui no outro biênio, não me interessa, não é por isso que, não é isso que me chama a atenção aqui, é realmente trabalhar. Agora, o que a gente percebe é assim, a gente é excluído daquilo que a gente tem interesse por medo. Por medo, não sei que medo. Agora começa a pensar que deve existir muita razão para esse medo. Porque ao ponto das pessoas mudarem a palavra do que foi resolvido meia hora antes, voltar aqui, fazer tudo ao contrário do que a gente, sei lá, combinou. Eu não sei porque eu e o Zé Paulo não poderíamos fazer parte da Comissão de Justiça, que foi o que foi pedido. Eu fiz parte da Comissão de Educação e de Finanças no ano passado. A Comissão de Finanças teve milhões de problemas, porque o atual presidente não comparecia, não marcava reunião, a gente era visivelmente chapuletado por chamadas de atenção. Eu não era presidente, não podia convocar nada, não tinha o poder de fazer nada, como continuo não tendo. Tá? Eu não estou me omitindo de trabalhar como presidente da Comissão de Finanças. Vocês vão ver trabalho na Comissão de Finanças, vocês não viram no outro biênio. Eu garanto para vocês. Certo? Porque eu não vou me eximir de trabalhar direito. Mas eu quero deixar claro aqui, não é a minha opção, eu não pedi comissão de finanças, eu não gostaria de fazer parte de uma comissão diferente para eu aprender, não consegui, tudo bem, mas eu acho que a postura agora está muito clara. Né, de por que requerimentos não passam, por que informações não são respondidas, por que dúvidas da gente com relação a contas e a procedimentos não são clarificadas. Agora as coisas parecem mais claras. Eu acho que não precisava ser tomado esse caminho, mas a gente sabe trabalhar nesse caminho também, como a gente começou na primeira sessão do primeiro biênio, que foi, segundo todo mundo, né, muito desconfortável para muitas pessoas, e agora vai ser de novo. Não precisava ser assim, a minha opinião é essa. Eu era pela união do grupo, por a gente trocar ideia, por a gente também ter condições de mostrar serviço, porque do jeito que a gente faz, nós somos encarados como palhaços aqui dentro. Foi assim que eu me senti, que a Nádia sentiu, o Zé Paulo sentiu. Somos palhaços. A gente é chamado para discutir coisas, para depois as pessoas virem aqui e desfazerem tudo aquilo que foi falado lá. Entendeu? Ou para impor, ou para colocar sua opinião e a gente engolir. Vamos dizer assim. Então eu estou assim, a minha palavra não é lamentável, não, é enojada. Eu estou com nojo do que eu vi acontecer aqui hoje. Nojo. Porque isso não é política. Não pelo menos o que eu leio, o que eu ouço falar, não são as pessoas na política desse tipo que eu admiro ou que eu acho que deveriam estar no topo das coisas. Certo? Segundo assunto, eu queria mudar de pauta, já desabafei. Queria falar um pouco sobre o trabalho do CONSEG, né? Eu e o Zé Renato fazemos parte do Conselho de Segurança, né, Zé? E eu queria te convidar a estar voltando e participando, que o Zé é uma pessoa assim, bastante ativa e muito preocupada, em, como eu, como as outras pessoas do Conselho, em fazer o Conselho ter efetividade, não é o que a gente sempre falava? E agora está tendo. Né? Eu trouxe notícias aqui para vocês de que muitas melhorias foram feitas com relação ao trabalho dos policiais. Vários traficantes de drogas estão sendo presos, se não me engano já foram 8. O CONSEG está conseguindo trazer denúncias, e coisa que nunca aconteceu, que a gente tinha muita dificuldade, né, Renato? Que eram as denúncias serem averiguadas, serem tomadas iniciativas com relação para resolver, estão sendo resolvidas. Nessa última sessão eu fiquei muito feliz, a gente consegue pôde fazer um diploma de honor ao mérito para o sargento que assumiu aqui agora, que está fazendo um trabalho bastante sério, e está sendo assim, bastante produtiva e proveitosa a reunião do Conselho. E eu queria fazer um convite extensivo a todos os colegas para que estivessem participando, porque tem alguns pontos importantes que
se a gente tivesse a colaboração de mais colegas, talvez ficariam mais fáceis da gente conseguir atingir. Né? Foi discutido na reunião do Conselho essa semana, saiu na quarta-feira, na Folha de São Paulo, no dia 2 de fevereiro, os municípios mais violentos da cidade de São Paulo. São 75 municípios. Que o mais violento é o Franco da Rocha, que nem é tão distante daqui, mais ou menos. E a gente, eu acho muito importante divulgar, né? Casteldonde hoje não é uma das cidades mais violentas, mas de acordo com o tamanho da nossa cidade, são muitos os problemas que a gente tem enfrentado, de menores, né? Prostituição de menores, até pedofilia. A gente sabe que existem casos, muitos casos. Então eu queria fazer um convite para todo mundo, dizer que eu queria parabenizar a pessoa da Cibele, presidente, né, da Carminha, vice-presidente, e do Oswaldinho, primeiro secretário, pelo empenho, por tudo que eles têm conseguido trabalhando junto, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Delegacia de Polícia de Investigação. Tá? Você tem uma parte, pode ir. Só voltar ao assunto das comissões. Ficou tudo resolvido lá dentro. Quer dizer, saíram os 3, muda-se tudo. Eu acho que na hora de se fazer essa mudança, deveríamos ser chamados novamente para a reunião de sábado. Deveríamos ter sido chamados novamente para essa mudança. Então é um fato que não aconteceu, que não ocorreu. Quer dizer, até então, deixou a transparecer, presidente, se eu estiver errado, que me desculpe, mas que foi feito à vontade do presidente. Isso aí que eu senti. Vereador, eu te chamei para trás lá, o que você falou? Você não queria participar de nenhuma comissão e daquele jeito que a gente conversou não dava certo. Eu fui lá sem. Perdimos para uma votação. Você vai querer discutir uma votação? Eu fui lá sem ser convidado, sem ser chamado. Eu fui lá. E aí é que eu percebi que estava sendo feito essa mudança. E você não foi comunicado? E você não ia ser se não tivesse voltado lá. Você não foi comunicado? Você foi comunicado, não foi? Porque fui lá, ia ser feito as escuras. Eu ia te chamar lá. Eu ia chamar vocês lá, você já chutou o bola. E está votado e vai ser do jeito que está, e não vai mudar. Por que então você não levar o chamou e você não quis? Eu não quis, elas não. Mas vamos encerrar esse assunto, porque não adianta, já foi votado, o que vai prevalecer vai ser o que está aí. Falou. Se o presidente tivesse palavra. A palavra é conseguida. Bom, como eu sou taxado aqui de alongar muito, o assunto hoje já está muito alongado, mas eu não vou calar diante das informações. Devido ao fato aqui da informação dos Correios, a informação, pelo que eu entendi, é que as coisas lá estão bem e não tem nada de risco. O risco lá partiu de risco médio para baixo, de risco para risco médio. Então eu fiquei um pouco em dúvida do que está acontecendo a respeito da segurança em informações colocadas em jornal já passado. Minhas indicações sobre o bairro Bucanha e sentido Beira-Rio, fui chamado lá hoje por alguns colegas, inclusive tirei algumas fotos, está anexada na minha indicação, e também encaminhei via online lá para o gabinete do prefeito para que ele tome mais conhecimento a respeito do problema. Visto a necessidade, ele vai atender ou não. Na rua João Rico, por uma terceira vez, estou pedindo aqui o atendimento, aquele trecho final da rua João Rico, para que ele seja colocado de alguma forma ali uma pavimentação, alguma pedra paralelepípeda, enfim, algum material para que melhore a relação ali dos moradores. A respeito dos estágios, o projeto aí visto para a gente estar analisando, eu acho muito interessante essa parte de estagiários. Haja visto, vem mudando aí o termo de estagiários, vai estar sendo mudado. Estive conversando com o vereador Denis, ele já deu uma olhada também.
E eu gostaria aqui de deixar meus muito obrigado na época de estagiários que fui da Prefeitura de Caconde, deixar aqui meus parabéns na época, professor Fernando Cantarelli e ao prefeito da época, Fordinho. Fui estagiário naquela oportunidade e hoje me encontro formado, graças a Deus. Gostaria aqui também de deixar meus votos de contento a respeito da escolha por participar da Comissão de Justiça. A respeito da anistia, eu acho que é um belo projeto. O Caconde vai, com grande certeza, sanar vários problemas na parte jurídica. Como foi citado o CONSEG, como eu também faço parte do CONSEG, em algumas reuniões nós discutimos aí um projeto que hoje, por uma belíssima ideia do projeto pelo vereador, presidente dessa casa, Luiz, e o vereador Roberto, a respeito dos ruídos. Acho que Caconde tem que pensar nisso sim. Fui cobrado na comissão lá do CONSEG e eu acho que os vereadores estão de parabéns e que devemos realmente pensar nesse sentido. Muito bem lembrado pelo vereador Zé Paulo, o Aquário é um dos endereços que eu passo por muitas vezes, haja visto todos os dias. O Aquário ficou maravilhoso, já era bonito e agora acredito que ainda mais. A pintura feita naquele local é uma obra-prima. Eu acho que as fotos tiradas daquele aquário vai ficar aí pela internet e vai rodar até o mundo, assim como o nosso mirante lá em cima, que todo mundo sabe. A minha insatisfação só foi ter ouvido de grupinho, essas palavras. Deixo aqui minhas ideias e meus agradecimentos aos votos que tive. Eu não participo de grupinho. Eu considero aqui os 9 vereadores um grupão. Eu acho que são pessoas de grande caráter, que merecem respeito e que tenho certeza, do primeiro ano ao último ano nesta casa, faremos o melhor para Caconde. Senhor presidente, quer essa palavra? Palavra concedida. Quero agradecer ao nobre colega José Renato pelo elogio do projeto e quero deixar um agradecimento aqui ao prefeito Luciano por ter pedido uma indicação minha da aula de viola, violão, acordeon e outros mais. E começou dando certo. Aqui em Caconde nós já está com 68 alunos. E começou pouquinho tempo, agora poucos dias começou lá em Barranha, então com 85 alunos em Barranha. Então, muito obrigado ao prefeito por ter pedido essa indicação que deu tão certo. Só isso, obrigado. Senhor presidente, pela ordem, eu recebi aqui uma correspondência. Só que vai entrar nas minhas mãos, mas está endereçado à casa. Então eu gostaria de deixar só o registro que eu vou passar para a secretaria. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Antes de pronunciar, gostaria de desejar a todos um biênio repleto de paz, tranquilidade. Nossas cabeças estejam pensando em função da melhoria do nosso município. Eu fiz uma indicação aqui pedindo para o senhor prefeito a respeito das estradas da zona rural, porque está chegando a época da panha de café. Então o movimento é muito grande. Pelo que a gente sabe, as máquinas estão passando para arrumar as estradas e estão jogando entulho que estão no meio da estrada, a terra na beirada, e está diminuindo carrossel, que chama, a estrada, está diminuindo o espaço dela. Então, onde passavam 2 carros, está passando 1,5, vai acabar passando um só e está dificultando demais. E fiz também, fui procurar por alguns agricultores aí de café, a respeito dessa máquina, indicando ao senhor prefeito para que faça compra dela. Tem uma máquina para triturar o café, quando quer se cortar. Você passa ela na plantação, corta o café e se facilita o agricultor que vai replantar, que vai fazer uma dessecação dos pés, e é transformado em adubo orgânico, que ajuda muito e fica mais barato para o agricultor.
Eu vou estar providenciando, acho que amanhã, pedindo para fazer um ofício, selecionando o Dr. Benedito da DIV de São João da Boa Vista, que me chegou ao meu conhecimento. Eu até queria perguntar para a vereadora Marta se ela tem conhecimento disso, se ela faz parte da Irmandade da Misericórdia de Santa Casa, vereadora. Chegou ao meu conhecimento que está se por fechar a maternidade do hospital. Então eu fiquei preocupado com isso. Eu não sei qual é o motivo, o porquê disso, que estão tentando fechar a maternidade de Chaconde. Então eu estou fazendo esse ofício amanhã. Se algum dos vereadores quiserem estar assinando junto comigo, ou se a Nath tiver essa explicação para passar, eu também faço o ofício também, porque eu acho que é de suma importância a gente estar sabendo o que realmente tem de verdade nesses fatos. Você pode passar alguma coisa, vereador? Posso. A explicação que eu dou para você é por causa de política mal feita, de médico. Não é, por isso que eu falo que a política tem que ser para o povo, não em função do próprio político. Os médicos não queriam que viesse médico. Hoje nós temos um déficit muito grande de médico na cidade, tá certo? Que precisa de um pediatra, precisa de um médico para ajudar e um obstetra, tá certo? E nós não temos. E com a falta disso, está acontecendo uns partos, nasce criança com problema. Para nascer com problema, o doutor Benedito acha melhor fechar. Eu também sou contra fechar, certo? Eu acho que o Estado teria que mandar esses médicos para a gente. Mas Chaconde encontra-se nesse problema por causa de política, de olhar pelo próprio umbigo. Para entrar um médico aqui, tinha que pedir, pelo amor de Deus, joelhar no pé dos outros. Tá certo? Por isso que a política tem que ser olhada com carinho, tá certo? Não com bobeira. Muito obrigado, vereador. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Passando um pouquinho, comentar só uma coisa em relação às indicações. Eu acho que todas muito bem feitas, eu acho que coisas realmente preocupam, mas eu acho que tem algumas aqui, assim como todas as outras, todos gostariam de fazê-las, mas duas bem em destaque. Uma é a revisão do salário. Eu acho que não é apenas aquela revisão ao índice que tem, não só índice, eu acho que está na hora mesmo de jogar lá um complemento do serviço do salário. A gente observa que ele está super defasado, principalmente dos nossos funcionários aí. Então essa indicação eu acho que é de todos, é um desejo de todos, e que vem com certeza, tomara que venha um maior aumento, porque é o que a gente espera para eles. Outra é relacionada à anistia. Eu acho que muito bem feito, muito bem lembrado, que vai trazer muita coisa boa para a cidade. E parabenizar também ao senhor Paulo. Eu acho que mais uma eleição, esse sim são as eleições, mais uma presidência. Eu acho que a ajuda que o Hospital de Chaconde, a cidade de Chaconde, a prefeitura está mandando para o Ronder é mínima, como já foi dito. Só que a gente tem que observar também, como a vereadora Helena disse, eu acho que a gente tem que pensar, essa ajuda mínima fora, tomara que a gente possa dar uma ajuda imensa, dobrada, triplicada para a nossa cidade, porque a nossa saúde, ela continua muito precária, e a gente com certeza é o que a gente pensa em melhorias. Só isso. Senhor presidente, da palavra. Palavra concedida. A respeito da maternidade, realmente é um assunto que deixa a gente preocupado, né? E eu acho que a gente tem que tomar as providências necessárias, se for com um ofício, se for ir atrás, para que não feche, né? Porque tá onde tudo que você vai é longe, e parto, infelizmente, é uma coisa que não pode se esperar muito, né? Então, que ele possa tomar a providência correta. E eu fico muito contente quando a gente sai para outras cidades, e o que a gente mais escuta falar é que Chaconde está muito bonito, né? Chaconde está muito bem cuidada, nossa, parabéns, né? Cheio de placa, cheio de faixa, né? Só que, como poder legislativo, eu vejo críticas, então eu quero colocá-las. Eu acho que está muito bem, tudo muito bonito, realmente. Só que são alguns detalhezinhos que às vezes quem mexe com o trânsito deixa eu passar, e na minha maneira de ver tem que ser corrigido. As rampas de acessibilidade de toda a praça ou no resto da cidade não tem lugar reservado.
Então todo mundo vai lá e estaciona bem na onde é o lugar de acessibilidade. Então acho que ali tinha que ter pontilhado, certo? Eu gostaria que fosse mandado aí um ofício para a prefeitura, coisa desse tipo, que seja revisto isso aí. Lá de frente ao asilo é cheio de idosos saindo ali. Ali precisa ter uma faixa de pedestre. Tem duas lombadas. O portão do asilo é bem no meio, o portão principal ali embaixo. Uma faixa de pedestre ali, eu acho isso aí muito interessante, porque eles estão sempre transitando ali. Oi? Poderia fazer uma modificação. Então, mas acho que isso é coisa simples, né? E aqui no Canto do Lobo, quem transporta aluno para lá, ou particular, ou terceirizado, não sei de que forma que é, eu acho que por ser uma escola, ela ficou ao contrário. Porque a lei de trânsito fala que todo passageiro deve embarcar e desembarcar pelo lado da calçada. Então, como a mão do lado ali do Dr. Dirceu é subindo, é impossível um carro duas portas descer pela calçada, né, e pelo lado do passageiro. E do lado do Flaviano, Dr. Flaviano, também fica ao contrário. Então, acho que ali, por ser uma escola, teria que ter sido feito um projeto diferente, ali um trajeto diferente, porque os alunos saem pelo lado da rua. Eu faço transporte particular para lá, para a Ivete, e a Ivete tem uma menina problemática, então a menina tem que atravessar a rua. Eu acho que, infelizmente, eu acho que não foi bem calculado, e ficou até legal, porque a rua só sobe, a rua só desce, mas infelizmente para quem faz transporte até do próprio filho, eu acho que ficou... Consegue uma parte? Sim. Eu fiz uma sugestão ao prefeito, em conversas particulares, que ele fizesse essa saída pela rua de baixo. Essa é uma rua de menos movimento, e eu acredito que poderia ser aberto um portão ali para as crianças entrarem e saírem por ali. Eu acho que é uma rua mais larga, com mais espaçosa, e ele ficou de estudar essa proposta. Pessoal, muito obrigado. Também seria excelente. Desde que aquela mão aí seria só pensando tipo em transporte escolar com Kombi, ônibus, ou um veículo de duas portas. Porque tem 4 portas é normal, o veículo tem 2 portas, ele vai sempre sair pelo lado da rua. É só, presidente. Bom, só a título de esclarecimento, eu gostaria de saber da vereadora Helena Lúcia, como eu estou vendo aí que a Santa Casa está enfrentando uma dificuldade. Você é tesoureira lá, né? Aquela emenda do Jonas Donizete foi repassada na Santa Casa? Foi com aquela emenda que nós conseguimos pagar o 13º. Não, porque eu ouvi falar que não tinha dado certo, que tinha tido um problema lá. Por isso foi, dentro de 10 anos, foi o primeiro ano que os funcionários do hospital receberam o 13º no mês de dezembro, que eles nunca conseguiram. Graças à emenda de 150 mil do Jonas Donizete, esse dinheiro chegou em dezembro e eles receberam. Deu para a gente pagar o 13º e a folha de pagamento de janeiro. Eu deixo aqui meus parabéns para a vereadora, né, e para o deputado também, porque eu sei aí da dificuldade que a gente vê falar da Santa Casa, né? Então, graças a Deus, veio boa hora. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Obrigado.